O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista, Débora, que forças iranianas serão varridas da terra, expressão dele, se tentarem atingir embarcações no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e o Irã voltaram a trocar ataques hoje nessa rota marítima. Vamos conversar mais uma vez ao vivo com Priscila Yazbek, direto de Nova York, com as informações. Pri. Oi, Yuri, boa tarde mais uma vez a você, a Débora, todos que nos acompanham. As falas de Donald Trump refletem o aumento das tensões entre Irã e Estados Unidos. Ele que concedeu, então, essa entrevista à Fox News e nessa entrevista ele falou que os Estados Unidos varreriam as forças iranianas da face da terra caso tentassem atacar navios americanos no Estreito de Hormuz ou no Golfo Pérsico. Ele também disse que os negociadores iranianos estão sendo muito mais maleáveis do que anteriormente, o que não casa com o que muitos relatos de bastidores têm dito sobre um impasse nessas negociações, já que os iranianos dizem que não vão conversar com os Estados Unidos enquanto o bloqueio naval dos americanos aos portos iranianos não for levantado. Também houve uma proposta por parte do Irã de falar sobre a abertura do Estreito de Hormuz, se houvesse essa liberação dos portos iranianos, mas sem conversar sobre o programa nuclear do Irã. Portanto, há também uma percepção de que as conversas, inclusive, teriam voltado a um ponto, inclusive, anterior do que estavam antes mesmo desse conflito, já que o Irã percebeu que conseguiu uma arma poderosa, que é o fechamento do Estreito de Hormuz, que é responsável pela passagem de 1/5 do petróleo global. Também Trump disse que vê só 2 caminhos à frente, que seriam chegar a um acordo de boa-fé ou retomar as operações militares, então fazendo uma ameaça, além de falar sobre varrer os iranianos da face da terra, ele coloca ali essas 2 opções apenas, ou o Irã faz um acordo ou os Estados Unidos vão reiniciar as operações militares. Enquanto isso, não fica claro se o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos será mantido, o cessar-fogo que foi firmado há cerca de um mês, em meio também a acusações de ambos os lados, de violações sobre esse acordo de cessar-fogo, mas hoje com os ataques talvez mais fortes desde o início desse cessar-fogo. Donald Trump mais cedo também disse que as forças americanas atingiram 7 pequenas embarcações iranianas. Ele falou que essas pequenas embarcações seriam tudo o que resta das forças iranianas, isso mesmo depois do chefe das Forças Armadas americanas ter admitido que o Irã ainda tem algumas embarcações, mesmo que Trump venha falando que os Estados Unidos destruíram por completo a marinha iraniana. Inclusive, o exército iraniano respondeu a essas ameaças que foram feitas por Donald Trump, e ele disse que qualquer aproximação de porta-aviões americanos do Estreito de Hormuz vai ser respondida com força. E Yuri, Débora, isso acontece também depois que Donald Trump anunciou o que ele chamou de Projeto Liberdade, que seria a tentativa de trazer de volta a movimentação de embarcações no Estreito de Hormuz com a escolta de navios americanos. Diversos navios foram movidos, incluindo destroyers com mísseis guiados, 100 aeronaves baseadas em terra e no mar e plataformas não tripuladas, então foram mobilizadas para esse projeto Liberdade, que é esse esforço dos Estados Unidos para tentar fazer com que navios comerciais voltem a transitar livremente pelo Estreito de Hormuz, mas há também diferentes narrativas sobre isso, porque os Estados Unidos mais cedo disseram que tinham conseguido fazer a travessia de 2 embarcações com sucesso, mas a Guarda Revolucionária iraniana disse que essas declarações são infundadas, mentiras descaradas, e a Guarda Revolucionária iraniana e o Irã já tinham dito anteriormente que essa tentativa dos Estados Unidos de fazer a travessia desses navios seria considerada uma violação do acordo de cessar-fogo, e foi depois disso que houve o relato de que os iranianos teriam atingido um navio dos Estados Unidos, o que as forças americanas negam. Inclusive, nessa publicação que Donald Trump fez, ele disse que apenas uma embarcação da Coreia do Sul teria sido atingida, mas que não houve mais danos além desse. Então, não se sabe exatamente se o navio que as forças iranianas se referiram mais cedo seria esse navio, mas anteriormente as forças americanas tinham negado isso. E também vale falar, a gente falou mais cedo, que houve também
também ataques que foram feitos aos Emirados Árabes Unidos, inclusive com o Departamento de Defesa, e também comunicados foram divulgados por parte dos Emirados Árabes Unidos repudiando esses ataques e dizendo que esses mísseis que foram dirigidos aos Emirados Árabes Unidos foram os primeiros interceptados desde esse cessar-fogo e desde quando não houve mais ataques, não havia mais ataques, isso desde o dia 9 de abril, portanto, ataques também a vizinhos ali na região do Golfo que podem estar voltando a acontecer nesse momento. Eu volto com vocês.